Dois caminhos, duas escolhas, duas decisões, dois amigos, dois destinos, duas estradas que seguiram um rumo totalmente diferente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus te ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor e as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai e sabeis que eu sou Deus, diz o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra.
O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor e as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai e sabeis que eu sou Deus, diz o Senhor. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bom dia, guerreiros. Bom dia, guerreiras. Bom dia, amigo. Bom dia, amigas. Bom dia, famílias. Aqui quem está falando é o Rocha. Cheguei novamente no nosso escritório. Começamos hoje um pouco diferente, fazendo essa linda e bela oração. Porque sem Deus, nós não somos nada. Para nós falarmos de Deus, primeiramente nós precisamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, falhas, erros, transgressões. Tudo que fiz, cometi, pratiquei por obra, ação, pensamento, a qual não foi do seu agrado. Então, dali para frente, automaticamente, você já está limpo, você já está preparado, você já está purificado, você já está regenerado, você já está, com certeza, confirmado para poder fazer a sua prece a Deus, fazer a sua oração a Deus, fazer o seu pedido a Deus. E hoje, o que me trouxe aqui foi mais uma bela história, daquelas histórias que vocês já estão acostumando a ouvir, meditar e colocar em prática. Hoje nós iremos falar sobre dois amigos, dois vizinhos que cresceram junto, praticamente da mesma idade, e que tomaram destinos totalmente diferentes. Vamos lá? 2 horas depois. Pronto. Já estamos no nosso escritório, preparado para contar mais uma história. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Ou seja, tudo está diante dos meus olhos. Se eu quiser pular num buraco, eu vou pular. Se eu não quiser não pular, eu não vou pular. Se eu quiser caminhar 50 quilômetros, eu vou caminhar. Se eu não quiser caminhar os 50 quilômetros, eu não vou caminhar. Se eu quiser ir numa viagem, eu vou ir. Se eu não quiser ir naquela viagem, eu também não vou ir. Se eu não quero aceitar nenhuma proposta, eu não aceito. E se eu quero aceitar a proposta, eu aceito. Isso tudo o Senhor deixou para nós fazermos a nossa escolha. Uma determinada feita, num determinado lugar, nasceu-se naquela cidade uma criança por nome de Jeremias, e a outra criança por nome de Alex. Jeremias e Alex. Jeremias e Alex. E aquelas duas crianças cresceram juntos, brincavam, as suas famílias eram muito amigos, eles moravam perto um do outro ali naquela cidade, e eles eram amigos íntimos mesmo, de verdade. Um dormia na casa do outro, um almoçava na casa do outro, o outro jantava na casa do outro, eles passeavam juntos, viajavam juntos, e é uma amizade muito linda, uma amizade muito verdadeira. E ali eles estudaram na creche juntos, brincavam naquela creche juntos. Começou a ir para a escola, eles também estudaram naquela escola juntos.
Um passava na casa do outro para poder chamar o outro para ir para a escola. E era uma amizade muito bonita entre o Alex e o Jeremias. E quando eles iam naquela estrada, eles conversando entre si, o Jeremias perguntava para o Alex: ô Alex, quando você crescer, você quer ser o que da sua vida? E aí o Alex respondia: quando eu crescer, eu quero ser um juiz. Eu quero estudar e eu quero ser um juiz. E aí o Alex perguntou para o Jeremias: e você, Jeremias, quando você crescer, você quer ser o quê? Ele falava: quando eu crescer, por incrível que pareça, eu também quero ser um juiz. E aí eles se abraçavam e disse assim: então vamos estudar para isso, meu amigo. A gente consegue, com fé em Deus, nós conseguiremos. E aí eles pegaram e iam para aquela escola juntos, e eles não escondiam dos seus coleguinhas o que eles queriam ser. Volta e meia, a professora, a diretora, a coordenadora perguntava para eles assim: o que vocês querem ser da vida? E eles repetiam: eu quero ser um juiz. Eu quero ser um juiz. E eles começaram ali, ainda na sua adolescência, a pegar livros, curiosidades sobre o magistrado, sobre jurisdição. E eles começaram a estudar aqueles livros ali e gostavam do que eles estavam vendo ali naquele livro. E assim eles continuaram a vida, continuaram os estudos. Volta e meia eles passavam perto do fórum da cidade, e ali eles falavam um para com o outro, dizendo assim: olha, um dia nós vamos estar ali dentro, sentado lá naquela cadeira da frente. Nós vamos ser o juiz dessa comarca. Nós vamos sim. E eles continuaram o seu destino, prosseguir a sua estrada. Passou-se o tempo, e ainda na adolescência, uma daquelas famílias, a família do Alex, resolveu mudar a cidade. A família do Alex, o pai do Alex, a mãe do Alex, recebeu uma proposta de trabalho em uma outra cidade. E ali eles pegaram, arrumaram-se a mudança, colocaram-se em cima do caminhão e partiu rumo a uma outra cidade, um outro município. E ali aquelas duas crianças, o Alex e o Jeremias, na hora da despedida, eles se abraçaram, eles choraram, mas choraram muito mesmo. O pai do Jeremias abraçou o pai do Alex, deu aquele abraço forte. A mãe do Jeremias também abraçou a mãe do Alex, deu aquele abraço forte. E eles falavam entre si: nós estamos mudando, mas a gente não vamos esquecer. Volta e meia, permitindo Deus, nós estaremos aqui para nós continuarmos a nossa verdadeira amizade. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram aqui para nós. Assim disse a família do Alex. E assim eles mudaram, e a família do Jeremias continuou na cidade. O Jeremias continuou estudando, passou do primeiro grau para o segundo grau, e continuou estudando, continuou pegando seus livros, continuou colocando na cabeça que ele queria ser um juiz, que ele queria ser aquela autoridade. E o Alex seguiu-se. Quando o Alex chegou naquela outra cidade, ele foi matriculado no colégio. E quando ele foi matriculado naquele colégio ali, ele chegou, ele era um menino muito obediente, ele era um menino muito calmo,
Ele era um menino tranquilo. Ele era um menino de fazer amizade rápido. Ele era um menino que não envolvia com coisa errada. Ele era um menino que não respondia seu pai. Ele era um menino que não respondia sua mãe. Ele era um menino que não respondia os seus professores. Ele era um menino obediente aos seus mestres. E ali, ele entrou-se para estudar. Quando ele entrou-se para estudar, colocou-se ele em uma turma. E infelizmente, a turma que o Alex foi estudar não era uma turma tão legal. De cada 30 alunos que tinha dentro da sala, 20 alunos, infelizmente, eram uns alunos que não davam um bom comportamento, falava palavrão, falava gírias. Era um menino que desobedecia os professores, batiam nas carteiras, derrubavam as carteiras. E o Alex começou a olhar aquilo ali, ele tentou aconselhar aqueles seus amigos a não fazerem aquilo. E ele, infelizmente, foi carta vencida. Ele até chegou para sua mãe em casa, chegou para o teu pai em casa e falou: pai, mãe, me tira daquela escola, me coloque em uma outra escola. Eu não estou me sentindo bem ali naquela escola, pai. Eu não estou me sentindo bem naquela escola ali, mãe. Mas mesmo assim a mãe dele falou: não, meu filho, o joio, ele cresce no meio do trigo. Você é luz. Através da sua luz, você vai iluminar os seus coleguinhas. Fique em paz. Fica na sua retidão. Fica na sua postura. Não saia do seu lugar. E assim foi feito. O Alex continuou ali. No decorrer do tempo, aqueles alunos que não eram um bom aluno, um deles chegou para o Alex para conversar na hora do recreio. E ali ele disse para o Alex assim: Alex, vamos dar um pulinho para nós tomarmos um banho no rio? Alex falou: não, de jeito nenhum. Eu não posso ir de forma alguma. Eu não pedi o papai, eu não pedi a mamãe, eu não desobedeço o papai, eu não desobedeço a minha mãe, eu não posso ir de jeito nenhum. Mas aí o coleguinha insistiu: vamos, então você vai, quando chega lá, você fica olhando a gente tomar banho, você não precisa tomar banho, vamos, é coisa rápida. E assim, quando bateu o sino da escola, ao invés do Alex ir embora, o Alex foi. O Alex foi nesse rio juntamente com os coleguinhas. Ele foi, e quando chegou ali, ele sentou embaixo de um pé de árvore e ficou observando os seus coleguinhas pular na água. Começou a observar os seus coleguinhas pular na água. E lá de dentro da água, os seus coleguinhas gritavam: vem Alex, vem Alex, vem Alex. Ele: não, eu não vou não. Mas no decorrer que ele foi olhando, foi vindo o desejo no coração dele. E ele falou assim: eu já estou aqui, por que não? Por que não tomar um banho aqui também? E assim ele tirou a sua roupa e pulou naquela água. Ele pulou naquela água, se divertiu, pulou naquela água, brincava ali dentro daquela água, corria um atrás do outro ali naquela água. E eles passou 30 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas de relógio tomando banho naquele rio. E aí o seu pai já estava preocupado, a sua mãe já estava preocupada, o Alex não chegava em casa. E assim, quando ele já estava pensando em chamar as autoridades, foi até a escola, a professora, a diretora da escola falou: não, eles já saíram. Depois que bateu o sino aqui, eles saíram, eles já foram para casa. E assim, quando eles estavam falando ali, comunicando, a mãe do Alex recebeu um telefonema e disse assim: olha, o Alex acabou de chegar em casa. E ali ela chegou, foi para casa, chegou ali e perguntou: meu filho, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Para onde você foi? Aonde você estava? O que você estava fazendo, meu filho? E o Alex falou assim: não, mãe, eu preciso também viver a vida. Eu também preciso viver a vida. Saímos da escola ali, o coleguinha chamou para ir no rio tomar um banho e eu fui, mãe. Tomei um banho lá, olha como é que eu tô. Eu tô são, eu me diverti. Aí a mãe dele virou para ele e falou: Alex, você me prometa que nunca mais você vai fazer isso? Você me promete, Alex, que nunca mais você vai fazer isso? E ele falou: sim, mãe, eu prometo. E assim, tudo bem, passou-se o tempo. No outro dia, o Alex voltou para
a escola. Quando ele chegou ali na escola, o amiguinho recebeu ele com um cumprimento. Já não recebeu ele com este cumprimento. O cumprimento dos dois já foi assim, já foi assim, já foi assim. Um cumprimento um pouco diferente. E o Alex cumprimentou e gostou. Gostou do cumprimento. E aí ele falou, e aí? Você viu aí, mano? Você viu lá como é que foi o rio? Foi gostoso ou não foi? E o Alex virou e falou, pior que foi. Foi muito gostoso. Foi muito gostoso. E aí ele falou, semana que vem a gente vai de novo. Qualquer coisinha a gente fala com você. A gente troca uma ideia, valeu, mano? Olha só o palavreado. Olha só como estava fluindo a carruagem. Olha como é que estava andando a carruagem. E ali tudo bem. E o Alex começou a se entrosar com aquela turma. O Alex começou a desobedecer os professores. Começou a responder os professores. Começou a não fazer mais as suas atividades. Começou a virar a carteira, jogar a carteira ali. A professora chamava atenção e ele respondia. Assinou uma ocorrência, assinou 2 ocorrências, assinou 3 ocorrências e não parava. Ele começou a se tornar o terror da escola. E ali um dia, naquela escola, juntamente com aqueles coleguinhas, o coleguinha levou um cigarro. Levou um cigarro escondido na bolsa para a escola. Chegando ali na hora do recreio, eles ali, aquela turma reunida lá no cantinho, ali ele começou a pegar aquele cigarro e infelizmente acendeu-se aquele cigarro e começou no cantinho ali a tragar aquele cigarro, a fumar aquele cigarro. E nisso o Alex ia chegando. Quando o Alex ia chegando, ele falou assim, e aí, o que é que vocês estão fazendo que não me convidou? Aí ele falou, nós estamos aqui, e mostrou para ele o cigarro. Mostrou pra ele o cigarro. E aí falou, toma, Alex, fuma um pouquinho. Ele, não, o cigarro eu não quero. Fuma, Alex, fuma só um pouquinho, fuma pra você ver. Olha só, a gente joga a fumaça pra cima. Olha só como é que é a fumaça, ela faz até assim, umas paisagens. Olha pra você ver como é que é. E ele deu aquela gargalhada e pegou-se, colocou-se aquele cigarro na boca e fumou. Fumou-se aquele cigarro, fumou o primeiro cigarro, fumou o segundo cigarro, fumou o terceiro cigarro. E ele chegou em casa. Chegando em casa, a sua mãe notou, porque a mãe notou que ele estava um pouco diferente. A mãe já tinha sido chamada na escola diversas vezes, porque o Alex havia aprontado, havia feito coisas erradas ali na escola. E ali o Alex, naquela hora, a mãe dele perguntou, Alex, você tá diferente? Que cheiro esquisito é esse na sua boca? Ele falou, fica em paz, truta. Fica em paz, eu sei o que eu estou fazendo. Não me enche, não me enche. Foi essa palavra que o Alex usou. E aí, tudo bem, passou-se o tempo, a mãe foi para dentro do quarto, começou a chorar e falou, Deus, meu filho tá tão diferente. Deus, meu filho está tão diferente. O que está acontecendo com meu filho, Senhor? Coloca as tuas mãos sobre o meu filho, Senhor. Coloca a tua mão sobre o meu filho. Por que o meu filho está tão diferente assim? E a vida prosseguiu. A vida prosseguiu, a vida prosseguiu. E uma determinada feita, aquele mesmo coleguinha que chamou o Alex para tomar banho no rio, aquele mesmo coleguinha que ofereceu o cigarro pro Alex, aquele mesmo coleguinha que apoiava o Alex a fazer a arte juntamente com ele, aquele mesmo coleguinha que ensinou o Alex a responder aos professores, ele virou pro Alex e diz assim, Alex, tô eu aqui para uma jornada e eu quero aí convidar você para nós ir juntos, você topa? E o Alex falou assim, manda pra nós. E ele falou assim, eu estou pensando em sair de casa. Eu estou pensando a conhecer o mundo. Eu estou pensando em conhecer o mundo, Alex. E aí, você topa? Aí ele falou, rapaz, eu tenho que pensar. Eu vou pensar um pouco, porque lá dentro de casa minha mãe tá enchendo muito minha paciência, e eu vou pensar. E assim ele pensou, 3 dias depois, ele chegou pro coleguinha e falou assim, aquela proposta sua ainda está de pé? Aí o coleguinha falou, sim, ainda está de pé. Ele falou, então vamos, mas só se for hoje, só se for agora. E assim, terminou-se a aula. Aqueles 2 adolescentes, foi pra beira de uma estrada. E quando eles chegaram na beira daquela estrada,
eles começaram a bater a mão para pegar uma carona. Até que um caminhoneiro, na sua inocência, parou-se o caminhão e perguntou para eles para onde estava indo. E aí o Alex, mais um amigo, falou assim: não, nós estamos indo para casa, nós moramos na outra cidade, nós não moramos aqui, nós já viemos de lá para cá e agora a gente está querendo retornar para casa. O caminhoneiro falou: então tá bom, e essa mochila nas costas? E ele falou assim: não, essa mochila que estava aqui nas nossas costas é as roupas da gente, é os materiais escolares. E assim eles entraram dentro e seguiram viagem. Passou a primeira cidade, passou a segunda cidade, passou a terceira cidade. E ali o caminhoneiro parou e deixou Alex com seu amiguinho. Quando deixou Alex ali com seu amiguinho ali naquela cidade, eles desceram ali, se cumprimentaram, se abraçaram, partiu-se para a rodoviária. E ali chegou-se a hora do almoço e eles não almoçaram. Chegou a hora da janta, eles não jantaram. Chegou a hora de ir dormir, eles não tinham uma cama para dormir, acabou dormindo no banco da rodoviária. Dormiu no banco da rodoviária por muitos e muitos dias, até o segurança daquela empresa chegar e falar que eles não poderiam ficar mais ali. A mãe do Alex estava preocupado, o pai do Alex muito preocupado, colocou polícia atrás, colocou o rádio para anunciar, colocou a imprensa para propagar, dizendo que havia sumido aquelas duas crianças. A escola ficou preocupada, os professores ficou preocupados, o diretor da escola ficou preocupada, e aquelas crianças saíram para o mundo. E ali, quando aquele segurança tocou eles dali, eles chegaram e foi por debaixo de uma ponte. Quando eles chegaram embaixo daquela ponte, lá estava cerca mais ou menos de umas 6 a 7 pessoas. E infelizmente, aquelas pessoas que estavam embaixo daquela ponte, dos 6 que estavam ali, 3 estavam usando entorpecente. E ali eles chegaram e perguntaram: e aí, podemos encostar aí? E eles falaram: pode encostar, chega aí, mano, chega aí. E eles se cumprimentavam, sentavam ali naquele papelão, debaixo daquela ponte. Começou, entre aspas, a se entrosar. E ali tinha um fogãozinho feito de lajota, e ali estava comendo um pedaço de carne, acabou distribuindo aquela carne pro Alex e pro seu coleguinha. E eles começaram a se entrosar. E aí um deles perguntou para eles se eles queriam dar um trago. E aí, para fazer amizade, para poder tentar se entrosar com o que estava debaixo da ponte, para dizer, entre aspas, que eles eram o cara também, eles pegaram e deram o primeiro trago naquela droga. Eles deram o primeiro trago naquela droga, naquela porcaria. Eles deram, infelizmente, eles deram. E quando eles deram ali, eles já começaram a falar gíria, eles começaram a falar mais gíria ainda, e ali eles começaram a sair na rua, começou-se a pedir no sinal de trânsito, começou ali a querer apanhar os celulares que estavam com os motoristas ali dentro do carro, começou a assaltar as pessoas na rua para poder comprar a porcaria para poder fumar. E ali o Alex começou naquela vida, juntamente com seu coleguinha. E a família lá preocupada, não sabia o destino que eles estavam, eles não tinham celular para se comunicar. E ali eles começaram. E uma determinada feita ali, juntamente com aqueles outros que eles haviam encontrado embaixo daquela ponte, eles foram até um bairro de pessoas mais humildes. Morava muita gente honesta, muita gente direita, muita gente trabalhadora ali naquele local, mas no meio daquela turma também tinha a chamada laranja podre. E quando eles chegaram ali, eles levaram eles até um moço, entre aspas, que se dizia o chefe, que dizia ser o chefe, o dono da chamada boca, a chamada tráfico. E ali levou eles para lá.
E quando chegou ali, aquele moço bateu os olhos no Alex, bateu-se os olhos ali no amigo dele e falou: mano, seja bem-vindo aí, eu gostei de você, você me parece uma pessoa boa, cara, você me parece uma pessoa boa. E ali pegou, já colocou-se no bolso dele R$200, colocou no bolso do outro R$200, foi lá dentro lá e falou assim: eu não sei como é que vocês se dão com isso, mas eu vou te apresentar aqui uma novinha. Pegou-se ali, estava lotado de mulheres dentro da casa, e ali pegou-se e falou: pode escolher, escolhe uma delas. E aí eles bateram o cotovelo no outro, falou: nossa, mas aqui é bom demais, olha, aqui é bom demais, cara, caramba, o cara é muito gente boa, o cara me deu R$200 pra mim, ele deu R$200 pra você, agora tá dando mulheres. Foi lá, ofereceu o melhor quarto que tinha na casa e falou: vocês podem ficar hospedados aqui, valeu, mano? Vocês podem ficar hospedados aqui, ó. Essa casa aqui também é de vocês. E assim foi feito. Eles hospedaram ali e ficaram ali um tempo, ficou ali um tempo. Quando foi um dia, eles levantou cedo, de manhã cedo, e aquele, entre aspas, chefe, chamou o Alex, seu amigo, e chamou mais dois e falou assim: ei, nós temos uma missão para vocês. E o Alex falou: então manda, pode falar qual é a missão, nós estamos prontos para cumprir a missão. E aí, empolgado, o inimigo, quando ele quer fazer alguma coisa contra a pessoa, ele faz assim: ele dá linha, ele dá cobertura, ele dá dinheiro, ele dá mulheres, ele dá fama, ele dá tudo. E assim foi feito. E assim ele falou: olha, está vindo aí um carregamento. Está vindo um carregamento de tal lugar, vai descer do avião tal, vai chegar aproximadamente cerca de 2 horas da manhã, e vocês vão ter que estar lá na pista, aqui com essa caminhonete aqui, aquela caminhonete lindona, lindona. E aí você vai entrar nessa caminhonete, espera lá, abaixa os faróis, quando o avião pousar, vocês vão pegar aquele entorpecente e vai trazer para nós distribuir para a turma. E assim foi feito. Pai, olha seu filho. Pai, olha a amizade do seu filho. Que você prende seu filho demais. Que você não deveria fazer isso. Que você não deveria fazer aquilo. Olha seu filho. Veja o que ele está assistindo na internet. Vê o que ele está assistindo no celular. De vez em quando você passa na rua e vê aquela turminha ali, 4, 5, no cantinho ali, ó. No cantinho ali, com o telefone na mão, quietinho. Será que você tem a preocupação de saber o que aquelas crianças estão fazendo? O que aquelas crianças estão assistindo? Aí depois que acontece o pior, que some, que sai, que pega um homem, vai pelo mundo, um adolescente conhece uma pessoa pela internet e vai embora. Aí você vai pra justiça, você vai pra polícia e começa a dizer: meu filhinho, minha filhinha, ai meu Deus, meu filhinho. Ei, ele ainda está dentro da sua casa. Ela ainda está dentro da sua casa. Tem uma conversa com seu filho, tem uma conversa com a sua filha, antes que seja tarde demais. E assim, aqueles meninos pegaram ali e foram em direção àquela pista. Quando chegou ali na hora marcada, o aviãozinho pousou. Desceu de lá pra cá 3 camaradas fortes, um cara entre aspas vistoso, desceu-se ali e falou: é você que é o Alex? É você que é o fulano de tal? O outro disse: sim, somos nós mesmos. Aí ó, carregamento tá aí, você leva. No momento em que eles pegaram e colocaram aquele carregamento dentro do carro, eles vinha na pista. E quando ele vinha na pista, lá estava uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. É isso mesmo que você ouviu, uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. E aí a polícia deu com a mão para eles parar ali. E eles: não podemos parar, nós não podemos parar. E eles pegaram, furaram aquela blitz e correram em alta velocidade. E a viatura começou a seguir. E a viatura pediu reforço. E veio helicóptero, e veio moto, e veio mais carros diferentes da Polícia Rodoviária Federal. Fez um cerco lá na frente. O carro daqueles amigos capotava ali com eles dentro, fugindo da polícia.
E infelizmente, o Alex ficou paraplégico. É isso que você está ouvindo. Ele ficou paraplégico, ele perdeu o movimento das suas pernas. E ali, mesmo assim, a polícia conduziu eles até o hospital. Conduziu a todos. E todos foram presos em flagrante. Você já sabe. Foram presos em flagrante ali. Foram presos ali. E ali, além dele perder a sua, entre aspas, vida naquele momento ali, em termos de entregar-se para as coisas erradas, ele ainda ficou paraplégico. Imagina uma pessoa paraplégico dentro de uma prisão, dentro de uma penitenciária. Imagina o laço que o inimigo armou para eles. Aparentemente deu mulher, deu fama, deu dinheiro, conversa mole, amizadezinha. E aí o inimigo fez uma cobrança muito cara. Começou a destruir a vida daquele jovem. Começou a destruir aquele jovem. Ei, jovem, cuidado, abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos. Eu sempre digo algo que eu não posso deixar de falar para vocês aqui. Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Quantos anos você tem? Se você tem 40 anos, praticamente... Diz que a gente vive aqui até os 70, 80. Quando uma pessoa passa de 90, quando uma pessoa passa de 100 anos, vem a Record, vem a Rede Globo, vem a Rede TV, vem a Bandeirante entrevistar e perguntar àquela pessoa ali, como que você chegou ali? Fala a receita, fala a receita, fala a receita para nós, que nós também queremos viver. É o segredo da vida. Quantos anos você tem? Quantos anos que eu tenho? Quantos anos falta para você viver? O que você plantou? O que eu plantei? O que você conseguiu? O que eu consegui? Muitas pessoas vão embora, deixam um legado. A prefeitura faz ali um encontro com os vereadores, coloca o nome daquelas pessoas na rua em homenagem àquela pessoa ali, e aquela pessoa fica marcada na história. Mas e você? Vai ser marcado por quê? Eu vou ser marcado por quê? Pelo quê? E assim, fica aí para vocês a reflexão. Passe a viver, passe a viver, passe a viver. Deixa o orgulho de lado, deixa a briga de lado, deixa os problemas de lado, passe a viver. Vai comer, vai almoçar, vai viajar, vai curtir a vida decentemente, falando com sabedoria. E aí, aquele jovem foi parar dentro daquela prisão. Aquele jovem foi parar dentro daquela prisão, dentro daquela prisão, dentro daquela prisão. E voltando aqui um pouco atrás, já na cidade, o Jeremias, ele continuou o seu propósito, ele continuou o seu objetivo, ele continuou estudando, ele continuou sendo obediente ao seu pai, ele continuou sendo obediente à sua mãe, ele continuou sendo obediente aos seus professores, ele continuou sendo um exemplo em meio à sociedade, ele continuou. E ali o tempo passou e ele cursou faculdade, anos e mais anos de faculdade, anos e mais anos de faculdade. E o Jeremias alcançou. O Jeremias alcançou o seu sonho. Ele alcançou o seu objetivo. Ele se tornou um juiz. Ele se tornou um juiz respeitado, um juiz bem estudado, um juiz que realmente sabia fazer o julgamento correto. E o tempo se passou. E chegou-se o dia do Alex e de seus companheiros serem levados à presença da justiça. Ah, você é inteligente. Ah, mulher, você é inteligente. Ah, homem, você é inteligente. Você já está sabendo o que vai acontecer. Mas para quem não está sabendo, e eles foram, colocaram eles na viatura e conduziram eles até o fórum. Chegando ali até o fórum, colocou todos eles ali, de cabeça baixa, algemados ali. E aí, de repentemente, da salinha, saiu-se o escrivão e sentou.
Saiu-se da outra salinha o promotor e sentou. Saiu-se da outra salinha os advogados de acusações e sentou. Saiu da outra salinha os advogados de defesa e sentou. Saiu ali de fora as testemunhas e sentou. Saiu ali todas as pessoas que assistiram o julgamento e sentou. E por último, saiu o Jeremias. O Jeremias não sabia de nada, o Alex não sabia de nada. O destino, 2 caminhos, 2 estradas. E ali, o Alex de cabeça baixa. O juiz também entrou e sentou ali, colocou-se ali as pastas da sentença em cima, colocou em cima da mesa. E quando ele pegou aquele microfone, que ele levantou e falou assim: boa tarde para vocês. Vamos começar a audiência. Quando ele levantou a cabeça, e olhou, ele conheceu o Alex. Ele conheceu o seu amigo, aqueles que foram criados juntos, aqueles que estudaram juntos, aqueles que brincavam juntos, aqueles que ali que planejavam o seu destino e o seu futuro juntos. E o juiz falou: não pode ser. Jeremias falou: não pode ser. Eu acho que eu estou enganado, não pode ser. E da mesma forma, o Alex falou: não. Será quem é que eu estou pensando? Será que é quem eu estou pensando? E ali o juiz falou assim: é exatamente, eu sou o Jeremias. E você? Ele falou: eu sou o Alex. E ali o juiz desceu-se ali de cima daquela tribuna ali e deu um abraço muito forte no Alex e falou: Alex, pelo visto você não continuou seus estudos, pelo visto você seguiu outro caminho, pelo visto você não lembrava nada daquilo que nós falamos na adolescência. E Alex, você seguiu um novo caminho. E o Alex virou para o juiz e disse: Jeremias, parabéns, você conseguiu, você foi um guerreiro, você alcançou seu objetivo. Jeremias, parabéns, Jeremias. E o Jeremias virou para o Alex e falou: infelizmente, eu não posso dar o parabéns para você. Alex. E voltou-se ali para cima e falou: e começar o julgamento. E ali ouviu-se o testemunho de acusação, ouviu o testemunho de defesa, ouviu os policiais rodoviários que prenderam eles ali, ouviu ali todo mundo, ouviu os outros companheiros dele que foi preso junto. E ali o promotor falou-se a sua palavra, o escrivão escreveu, as testemunhas aclamou. E o juiz, no meio daquela audiência, ele olhava pro Alex, a lágrima insistia em brotar nos olhos do juiz, insistia em descer, o juiz limpava, e da mesma forma o Alex também levantava sua cabeça e olhava para o juiz, e de vez em quando os dois se pegavam olhando um para o outro e colocavam lembranças na cabeça do passado que eles viviam. E o tempo passou, foi 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas de julgamento, até que veio a sentença. E quando veio a sentença, o Alex virou para os amigos que estavam do lado e falou assim: fique em paz, mano. Pode ter certeza, ele vai nos absolver. Ele é muito meu amigo. Nós fomos criados juntos. Nossa família é muito amiga. E ali ficaram todos de pé. E o juiz começou a ler a sentença. E o juiz foi e falou assim: olha, antes de eu ler essa sentença, eu quero deixar para vocês aqui bem claro: você que tem seu filho, você que tem a sua filha, oriente o seu filho, oriente a sua filha. Não deixe seu filho ir pelo rumo, não deixe a sua filha ir pelo mundo. Oriente para que eles não tomem um caminho diferente, para que eles não sigam a jornada errada, para que eles não trilhem um caminho diferente.
E assim todos ficaram de pé, e o juiz leu a sentença, e virou e falou: é com muita dor, é com muita angústia, com um peso bem grande no meu coração, que tenho que cumprir a minha missão para que eu estudei, para que eu fui designado. Nesse exato momento, eu, infelizmente, condeno o Alex a 30 anos de prisão. Foi isso mesmo que você ouviu. O amigo teve que condenar o seu amigo. O amigo teve que condenar o seu amigo. Eu te condeno a 30 anos de prisão. Eu te condeno a 30 anos de prisão. E o Alex caiu de joelho e falou: não, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não. Me dê uma chance, Jeremias. Me dê uma chance, Jeremias. Não faz isso comigo, não, Jeremias. Não faz, não, Jeremias. E Jeremias falou com ele: infelizmente não sou eu, Alex. Era a lei, é a lei. Se Moisés tivesse ficado com dó de Faraó, o povo não tinha sido liberto do Egito. Infelizmente eu tenho que seguir, eu estudei para isso. E ali falou: pode recolher ele e seus amigos estão todos condenados. E ali quando foi recolher o Alex, o Alex virou e falou: excelência, magistrado, posso te fazer um pedido, por favor, deixa eu te fazer um pedido, só um pedido. E aí o Jeremias falou: pode fazer o pedido. E ele falou: deixa eu te dar o último abraço. Deixa eu te dar o último abraço, excelência. Deixa eu te dar o último abraço, magistrado. Parabéns, você escolheu o caminho certo. Você escolheu o caminho certo, meu amigo. Parabéns, meu amigo, pelo seu destino. E agora o que me resta, infelizmente, é passar os meus 30 anos de prisão. Ele acabou a vida dele. O Alex acabou a vida dele. A falsa amizade, os falsos conselhos. Ei, papai, ei, mamãe, abra os olhos dos seus filhos, mesmo que eles ficam com raiva de você. É melhor eles ficar com raiva de você agora. É melhor agora do que você sofrer depois. E assim, naquele exato momento, acabou-se ali mais uma história. O Alex foi condenado. E o juiz saiu dali com o coração partido. O Jeremias saiu dali com o coração partido. Mas infelizmente, ele tinha que seguir tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade, tudo aquilo que ele estudou. E infelizmente, o amigo não pôde salvar o seu amigo. E assim que Deus abençoe você. Ficou mais uma história contada na voz do Rocha. Se você prestou bastante atenção nessa história, você entendeu que tem a ver, sim senhor, que tem a ver, sim senhora. Ainda há tempo. Chama seu filho nesse exato momento, chama sua filha nesse exato momento, vê o que ele está assistindo, vê o que ela está assistindo. Muitas das vezes: mamãe, eu vou dormir na casa da coleguinha. Ei, passa a saber se ele vai dormir lá, se pode dormir lá, o porquê que vai dormir lá. Para. Seu filho, a sua filha é o bem mais precioso que Deus te delegou, que Deus colocou nas nossas mãos. Vamos cuidar, vamos zelar, para que lá na frente nós venhamos ter promotores, escrivão, juízes, autoridades, e que ele venha dar prazer para você, mãe, e para você, pai. Obrigado você que assistiu até agora. Obrigado. Continue com aí as imagens do destino de Alex e do destino de Jeremias. Continue assinando o sininho das notificações. Envie esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas também possam repassar.
Parece ser um vídeo chato, mas coloca o teu filho na sala para poder assistir junto com você. Não olha para quem está narrando, olha para a história, olha para a história, olha para a história, que lá na frente um dia você poderá me agradecer por Deus ter me usado para você. Coloque ele na sala, não deixe ele sair, não deixe ele distrair a mente, para ele assistir esse vídeo do começo até o fim. E assim que Deus abençoe. Assine o sininho das notificações, em nome de Jesus. E muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Que Deus continue abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos que vamos, não é hora de parar, a estrada é longa, não podemos desanimar. Vamos que vamos, não é hora de parar, a estrada é longa, não podemos desanimar. Na estrada pra tentar atrapalhar minha jornada. Eu sei que há muitas pedras no caminho, mas Jesus quem me mandou eu caminhar. Não posso parar, tenho que prosseguir. Jesus está comigo, eu não vou desistir. Não posso parar,